A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas. Irmãos e irmãs, a segunda leitura da carta aos Hebreus traz estas fortes colocações sobre a palavra de Deus: viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela penetra muitas vezes o nosso interior, nos rasga, nos quebra, para nos refazer, para nos reconstruir, para nos colocar novamente no caminho em direção ao Senhor, porque é a palavra de Deus que vai nos orientando em nosso caminho. E a partir daquilo que ouvimos da palavra de Deus aqui nesta noite, a primeira coisa que podemos nos perguntar é sobre o valor da nossa vida. Qual é o valor da vida humana? Qual é o valor da tua vida? E movidos por esses tempos capitalistas, podemos até nos perguntar: qual é o preço da vida humana? Qual é o preço da tua vida? E a palavra de Deus vai nos mostrando uma hierarquia e o que é que verdadeiramente tem mais valor neste caminho. A figura que nós podemos ver primeiro aqui é a figura de Salomão. Quando rezei com essa leitura do livro da sabedoria, a primeira leitura, a figura que me veio foi a figura de Salomão, até porque o livro da sabedoria, ele é atribuído a Salomão como o seu autor, e aquilo que o texto diz hoje, parece-nos que o próprio Salomão está dizendo isso, quando ele foi chamado por Deus, ali no início, quando ele começava a assumir o reinado em Israel. Salomão, filho de Davi, ele veio substituir o seu pai, que foi na verdade o grande rei de Israel. E Salomão queria fazer um bom reinado em favor do povo de Israel. Então, naquela ocasião, Deus se dirige a Salomão em sonho, e aqui a palavra de Deus orienta a vida humana. Então Deus transmite a sua palavra a Salomão através de um sonho. E Deus diz a Salomão: olha, você pode me pedir o que você quiser. E aqui, nas palavras do livro da sabedoria, o que nós vemos é a resposta de Salomão. Porque naquela ocasião, Salomão disse exatamente isso a Deus: Senhor, eu quero sabedoria, dá-me sabedoria para governar o povo. E o Senhor, que é muito generoso, concedeu a Salomão não apenas a sabedoria, e disse isso a Salomão: porque você não me pediu riquezas nem vida longa, eu te concederei a sabedoria, mas te concederei também riqueza e vida longa. Então hoje, Salomão diz no livro da sabedoria: preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. Em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. Salomão preferiu a sabedoria à riqueza. Deu para perceber de maneira muito evidente que a riqueza é uma das temáticas desta liturgia, quiçá a temática principal. Jesus, inclusive, ele é duríssimo diante daquele jovem que apareceu diante dele, mas que diante da proposta de deixar tudo para segui-lo, o jovem foi embora. Então Jesus começa uns ensinamentos fortes aos seus discípulos. Ensinamentos dados a discípulos. Jesus fala aos discípulos. Vejam, às vezes Jesus fala às multidões. Quando fala às multidões, inclusive, geralmente fala em parábolas. Mas quando Jesus fala aos discípulos, ele fala com clareza. Aqui é a palavra de Deus, viva e eficaz, como uma espada de dois gumes que parte o discípulo, que muitas vezes parte o coração do discípulo, parte a alma do discípulo, para que o discípulo possa se firmar nos caminhos do Senhor.
Então o que é que Jesus diz para os discípulos? Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam tão assustados, se perguntando: quem é que pode se salvar? Jesus mais uma vez diz aos discípulos: como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. Mas para Deus tudo é possível, mostrando aos discípulos que a salvação é graça de Deus. O foco aqui, quando se fala da riqueza, nós poderíamos, irmãos e irmãs, até traduzir esta palavra riqueza, transformar esta palavra riqueza na palavra apego. Na palavra apego. Jesus diz: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E aqui nós podemos pensar: existem pessoas, podemos dizer ricas, existem pessoas que têm muitas coisas, muitos bens, mas que por outro lado, um ditado popular que nós utilizamos: não tem nada nas mãos. Tem muita coisa, mas por outro lado não tem nada, porque está sempre disposto a ajudar e está sempre disposto a colocar a serviço do próximo, principalmente a serviço daqueles que mais precisam, aquilo que tem. Por outro lado, existem pessoas que podem não ser ricas, mas que tendo apenas uma coisa, se apega de tal modo àquela coisa que se torna rico. Apegado àquilo, que se torna soberbo. Então vejam, o problema ele não está na riqueza em si, mas o problema ele está na utilização que nós fazemos disso. E aqui, mais uma vez, a pergunta: qual é o valor da vida humana? Eu digo isso para elucidar, para destacar que todos os bens materiais, tudo aquilo que nós conseguirmos acumular neste mundo, tudo aquilo que nós adquirirmos neste mundo, de tudo isso, nada tem valor diante daquilo que somos, porque nada poderemos levar daquilo que nós adquirirmos aqui. Tudo é passageiro, tudo fica aqui. E quando eu falo de tudo, eu falo não apenas de coisas. Se existem pessoas que se apegam firmemente em coisas, existem também pessoas que se apegam firmemente, por exemplo, em relações. Vejam que o Evangelho ele termina falando disso, falando de relações. Quando os discípulos dizem: deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus começa a falar das relações: pai, mãe, irmão, irmã, filhos. E muitas vezes a gente se apega tanto às relações como se aquilo fosse o sentido último da nossa vida. Eu me apego de tal modo à minha mãe como se aquilo fosse o sentido último da minha vida. Só que não é. Se a minha mãe vier a faltar, qual vai ser a base da minha vida? Existem pessoas que se perdem nisso. Muitas vezes eu me apego tanto ao meu filho como se aquele fosse o sentido último da minha vida. E também não é. Se por fatalidade um filho vier a faltar, a vida precisa continuar, a caminhada precisa continuar. Muitas vezes, e é ainda mais terrível, eu coloco o sentido da minha vida em um relacionamento como se aquilo fosse o último sentido da minha vida. E não é. Porque se vier a acabar, e pode acabar, porque tudo está preso, todas as relações, vejam, todas as relações estão presas a este mundo. Eu não estou dizendo aqui, irmãos e irmãs, que nós não devemos amar. Pelo contrário, devemos amar e muito nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, namorados. Devemos nos amar e muito, mas não podemos colocar o sentido último da nossa vida em coisas que são deste mundo. Porque quando nós formos chamados, e cada um é chamado na sua hora, quando nós formos chamados, nos apresentaremos sóis diante de Deus. E aqui nos perguntamos mais uma vez: qual é o sentido, qual é o valor da vida humana? Qual é o valor da tua vida? E posso dizer claramente, diante de todas as relações que nós estabelecemos neste mundo, nada deve ser superior à relação que nós temos com Deus.
é aquela expressão que nós muitas vezes usamos: Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas não basta dizer isso, é preciso assumir isso de fato. É preciso entender que todas as outras coisas, todas as outras pessoas, mesmo as pessoas que mais amamos, não se equiparam à nossa relação com Deus. É Ele que nós buscamos, é Ele que dá o sentido último à nossa vida. Então eu vos digo, deixemo-nos guiar pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Deixemo-nos guiar pela palavra, por mais que muitas vezes doa, por mais que muitas vezes a palavra se encontre com o nosso coração endurecido por nossas próprias pré-compreensões, e nós num primeiro instante pensemos: não é isso. Abramos o nosso coração para a palavra de Deus e deixemos que o Senhor, Ele nos guie nesta nossa caminhada terrena, rumo à felicidade eterna, onde receberemos a verdadeira e a última recompensa. Assim seja. Amém.